Chegamos à quarta e última a parte da aula, nesse mergulho que a gente fez na psicanálise. Eu gosto de chamar essa imersão que a gente está fazendo de literatura e psicologia, né? Porque a gente está fazendo alguns padrões e unindo alguns padrões aqui, reunindo alguns padrões. E a primeira coisa para a gente pensar, eu queria trazer isso para vocês, já que a gente está falando sobre contos de fada, fundamentalmente, vamos pensar e, para fechar a nossa discussão da aula de hoje, fechar bem, mas sem fechar com categoria. Eu sei que a aula rendeu, eu sei que você aprendeu muita coisa durante a minha explicação de hoje. Se eu penso em crianças e se eu penso no universo infantil, acima de tudo eu preciso começar a traçar um paralelo entre a literatura e a vida dessa criança. Quando ela está crescendo, quando ela começa a pensar, quando ela começa a refletir sobre algumas coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Muitas vezes, lá na aula da alfabetização, né, no primeiro ano, ou enfim, no segundo ano, as crianças estão numa atividade, né, estão lá fazendo uma atividade, e aí a professora pede assim: desenha a sua casa, desenha a sua família, desenha os seus conhecidos, seus amigos e tal. E aí vem os desenhos. Nisso que vem os desenhos, dá pra gente fazer também uma análise, dá pra gente fazer uma percepção muito intrigante a respeito disso. E quem trabalha com essa percepção é um autor, vou resumir muito resumidamente, tá? No livro dele, a gente pensa fundamentalmente na relação da poética do espaço. No espaço e na importância do espaço, na simbologia do espaço. E essa metáfora que eu utilizei agora com vocês agora, dessa casa, desse lar, desse desenho, pode servir para a gente fazer uma leitura muito expressiva daquela criança. Porque, exemplo, você pediu: ô menino, faz aí um desenho da sua casa, desenha a sua casa. Ele vai lá, desenhou bonitinho, botou lá e tal a casa, aí desenhou a família, desenhou o cachorro, desenhou todo mundo. Os traços dizem muito, os traços dessa criança, né? Os traços de desenho mesmo. Então, a alegria são desenhos que normalmente nós chamamos de desenhos solares. Sabe aquela coisa? Eu sou péssimo desenhando também, mas sabe aquela coisa quando você desenha, por exemplo, o sol rindo, né? Você desenha assim, é o máximo que eu consigo fazer, inclusive. Você desenha uma bola, você coloca assim o sol rindo, e não sei o que, todo mundo feliz, todo mundo contente e tal. Por outro lado, se essa criança estiver apresentando problemas familiares, não sei, desde separação dos pais, a alguns casos sérios de abuso, de violência domiciliar, etc., automaticamente o desenho dessa criança ganha outros contornos. Ele vai se tornando mais sombrio, os traços vão ficando mais fortes. Por quê? Não é consciente, é óbvio, mas inconscientemente ele começa a acessar essa experiência do lar como uma experiência de dor profunda. E isso vai ser retratado nesse desenho. Porque quando ele tem que desenhar a família dele, quando ele tem que desenhar a casa dele, que é um espaço, olha só o conforto é esse, é um espaço mais primitivo da nossa vivência, o quarto onde a gente passa a nossa infância, o quarto onde a gente cresce e tal, a gente começa a associar isso a lugares de dor e de sofrimento, de tristeza, de melancolia, etc, etc. E, consequentemente, o desenho e a recriação, a reprodução que a gente faz disso também nos causa dor, também nos causa sofrimento, também nos causa algum tipo de angústia. Eu estou dizendo isso tudo porque é importante que a gente pense fundamentalmente na formação das crianças, na base das crianças, quando elas começam a pensar sobre a sua própria identidade. A pergunta-chave que todos nós já nos fazemos em algum momento é: quem sou eu? De onde eu venho? O que eu quero? Do que eu gosto? Para onde eu vou? E, obviamente, toda criança também passa por uma reflexão parecida com essa, claro, que em diferentes níveis, em diferentes cenários, em diferentes contextos, mas ela passa. E ela quer saber, e ela pergunta, e na base disso está a seguinte reflexão: eu quero construir uma identidade. Olha o que o Bruno Bettelheim nos fala sobre isso. Ali, ó. Logo que a criança começa a se locomover e explorar, né, a sua volta, o mundo à sua volta, começa a ponderar sobre o problema da sua identidade. Quando espia sua imagem no espelho, tem a ver com Lacan e isso também, né, o estágio do espelho, pergunta-se se o que vê é mesmo ela ou uma criança exatamente igual a ela situada atrás da parede de vidro. A criança se pergunta: quem sou eu, de onde eu vim, como surgiu o mundo, quem criou o homem, os animais, qual o sentido da vida. É claro que assim, ninguém vai entrar numa reflexão muito existencial, sei lá, aos seus 7, 8 anos, mas há um embrião dessa reflexão. E o que a gente precisa entender é que a magia nesse espaço, o faz de conta nesse espaço, a ficção, as histórias ficcionais, elas ocupam um determinado lugar para dar sentido a essa mesma realidade. Então é crucial esse processo. Quando a gente entra em contato com esses mundos mágicos, com esses mundos inventados e fabricados, quando você dá conta, eles servem como
um escape, muitas vezes. E aí, nessa segunda parte dessa discussão, eu acho que ele traz uma discussão muito, muito, muito rica. Olha para cá. Muitos jovens que hoje, repentinamente, buscam a fuga em sonhos induzidos por drogas, tornam-se discípulos de algum guru, acreditam em astrologia ou que, de alguma forma, fogem da realidade em devaneios sobre experiências mágicas, foram prematuramente pressionados a encarar a realidade de forma adulta. Vamos esquecer os exemplos que ele colocou aqui rapidamente, que ele fala de algum escapismo de droga ou alguma coisa do tipo, mas pensa aqui junto comigo na validade disso, na importância de a gente ter o contato com a fantasia, com a magia e tal. E pensa no contrário, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero te mostrar agora. O quão grave é você não ter esse contato. Você imagina esse contato ser interditado. Tem muitas crianças que desde cedo, por N motivos, são impedidas de sonhar. Olha o quão forte é isso. Tem um documentário nacional que eu deixo como dica aqui também para você assistir, que se chama Pro Dia Nascer Feliz. E, se não me engano, é de 2005 ou 2006, esse documentário, ele está discutindo fundamentalmente educação. Ele percorre diversas escolas do país e vai ouvindo relatos de jovens e crianças nos seus respectivos contextos, até que em dado momento ele vai para uma cidade chamada Manari, no interior do sertão nordestino. Lá, obviamente, as condições são super precárias, se nas condições de grandes cidades isso a gente já tem inúmeros problemas, você imagina, né? Espalhando aí pelo Brasil e pensando no macro. E ele vai visitar uma escola e conhece uma menina chamada Valéria, que, se não me engano, estava ou no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio, e ela escreve, ela trabalha com poesia, ela trabalha com textos, né, ficcionais, etc. E ela diz uma frase que, olha, tem anos que eu já assisti esse filme, eu sempre me lembro dela sentadinha com a poesia dela lendo, né, fazendo uma releitura que ela fez de Gonçalves Dias, ela dizendo: aqui a gente nem sempre tem a chance de sonhar. Olha o quão forte é isso, né? Porque você imagina se você absolutamente, assim como ela, enfim, outras N crianças também não têm essa possibilidade de sonhar, porque tem que sobreviver. Então a ideia é pensar em como que esse contato com a fantasia, esse contato com o mágico, esse contato com o imaginário permite que a gente cresça. Por que permite que a gente cresça? Porque permite que a gente entre em contato com os nossos próprios sentimentos, com a nossa formação, com a nossa bagagem, com a nossa base, e a partir daí a gente entra no mundo, a gente entra no real mais preparados e mais munidos. Porque desde cedo, muito pelo contrário, olha aqui, ó, se a gente não lida com isso, o nosso inconsciente vem bater na nossa porta e vem cobrar essa conta. Porque aí, repara, ó, a gente não teve um escape quando nós éramos pequenos, ok? E em dado momento da vida, isso vem à tona, isso vem cobrar. A gente vai tentar escapar. É fundamental, é uma experiência primária, uma experiência primitiva, essencial. Só que em dado momento, olha só, esse escapismo ele pode aparecer de diferentes formas. Quando lá atrás a gente não quitou essa conta, a gente não pagou esse boleto. Então, meus amigos e minhas amigas, essa discussão do Bruno Bettelheim rende. O que eu queria que você fizesse? Na outra parte do vídeo, na terceira parte do vídeo, eu pedi para você pensar em algumas dessas histórias, né? Qual foi a história infantil que mais marcou a sua infância? Agora, fechando essa quarta e última parte da aula, eu queria que você pensasse: qual é a história e por quê? Como é que você hoje lê e relê essa experiência? Inclusive, tenta fazer isso, tenta pegar essa história e dar uma lida com o seu olhar, hoje de adulto, hoje de adolescente, não sei quantos anos você tem, mas tenta pensar isso. O que essa experiência te traz? E depois você me conta, depois a gente conversa. Meus amigos, é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham, acima de tudo, aprendido. Leiam Freud, leiam Bruno Bettelheim, leiam Benjamin. E a gente se encontra por aí. Beijo pra vocês e bons estudos. Até mais.